Olá, está começando mais uma edição do Radar Xinguara e essa edição ela é bem diferente das outras porque é uma edição especial, é a primeira edição especial aqui do podcast e não tinha como não fazer uma edição especial relacionada com uma data que é igualmente especial para muitas pessoas e principalmente para mim, para nós, né? Hoje nós vamos aqui relembrar algumas coisas, né? Acerca de nós, né? No decorrer dos episódios do Radar Xinguara, eu tenho entrevistado várias pessoas, né? Empreendedores, profissionais e outras pessoas que contribuem, né, com a história de Xinguara a partir da sua área de atuação, a partir da sua própria vivência aqui dentro da cidade. E nesse episódio especial vai ser diferente porque eu vou trazer, nós vamos trazer coisas relacionadas à nossa própria história, né? Nós, enquanto aqui residentes de Xinguara, apesar de não sermos de origem, né? Não termos nascido aqui, mas viemos para essa cidade, né? E nosso relacionamento enquanto marido e mulher, ele começou aqui em Xinguara, né? E eu quero que vocês conheçam, né? Ela que já está aqui comigo, a minha digníssima esposa, Jéssica, né? Ela que me acompanha nessa trajetória, que contribui com o meu trabalho, me dando o apoio em diferentes questões, né, aqui do podcast. Até mesmo esse cenário que nós montamos aqui tem o toque dela, né? Porque realmente sem ela não tem como seguir em frente de forma tão efetiva, né? E assim, falando mesmo de apoio, ela é uma pessoa que apoia muito o meu trabalho, né? E é o que dá ânimo e motivação para continuar diante dos desafios, das dificuldades, né? Que na verdade é isso mesmo, né? Enquanto casados que nós somos, tudo que eu faço aqui relacionado com o Radar Xinguara, de certa forma, reverbera dentro aqui da nossa vida, né? Da nossa vida enquanto casal. Então ela precisa participar disso, precisa participar de alguma forma, né? Justamente porque não pode ser algo só meu, individual, né? Que, enfim, né? Porque a gente, para fazer esse trabalho acontecer, precisa de dedicação, precisa às vezes abdicar de tempo, né? De tempo, inclusive, para mim estar junto com ela. Então, por isso, há necessidade do apoio, né? Para a compreensão, para entender, né, que tudo que for alcançado aqui por meio desse trabalho vai contribuir não na minha vida somente, mas na nossa vida, né? E aí eu quero deixar aqui o espaço para ela se apresentar, né? Ela que nunca tinha aparecido aqui ainda no radar, né? Mas que agora vocês vão conhecer a minha esposa, né? Jéssica. Oi, Jéssica. Oi, meu amor. Saudação a todos os que nos ouvem, que nos assistem, né? Xinguara, como o William falou, né? Eu sou a esposa dele. E nós estaremos contando um pouco da nossa história, né? De uma forma breve. E
dentre outras histórias também que iremos compartilhar aqui com vocês. Isso mesmo. E assim, ela tá até um pouco assim, porque ela não gosta de aparecer muito, né? Temos que colocar isso aqui, né, para vocês entenderem, para não estranharem, né? Eu que pedi para ela de forma muito carinhosa, né, para ela estar aqui junto comigo, porque não tinha sentido eu fazer um episódio como esse sem a presença dela, né? Não faz sentido nenhum, para mim não faria sentido. E eu queria muito fazer esse programa, né? Então, para ele acontecer, a colaboração dela é muito importante, né? Eu te agradeço por estar junto comigo nisso aqui, né? E a gente vai, como ela falou, né? Nós vamos aqui trazer, na verdade, uns recortes da nossa história, porque a nossa história é longa, né? Nós são quase 7 anos de relacionamento. São 7 anos de relacionamento, não de casamento. De casamento é um pouco menos, mas nesses quase 7 anos, muita coisa aconteceu, né? Nós passamos por muitas situações, né? Graças a Deus, a maioria, né, foram situações boas, né? Mas teve algumas coisas assim, ruins, mas não que fosse briga, não é nada disso. É que, assim, coisas do dia a dia que aconteceram e tudo mais, né? Que acaba a gente sendo impactado, né? Enfim, questões assim que não cabem agora nesse momento. Mas então pra mim é muito significativo falar, né, sobre todo esse período, né? Na verdade, de trazer, né, algumas coisas que estiveram nesse período. E aqui, como foca é o Dia dos Namorados, né? Então a ideia é justamente trazer essa história de como começou, né? Como foi que eu conheci a Jéssica, né? E ela vai me ajudar a contar um pouco dessa história, né? Um pouquinho, porque nosso tempo também não é muito grande para isso, né? E assim, você gostaria de começar a apresentar algum ponto? Primeira coisa é assim, a gente se conheceu de uma forma não tão convencional assim, pelo menos pro período, né, pro contexto em que tudo aconteceu, né? Hoje em dia talvez até seja muito comum, né? Nós nos conhecemos por meio da internet, né? Nós nos conhecemos por meio de um aplicativo de relacionamento, né? Qual foi o aplicativo? Foi o Tinder. E assim, eu vou contar aqui o meu lado da história, né? E depois ela conta dela. Mas o que acontece é o seguinte, ao longo da minha vida, eu nunca fui muito de procurar namorada, né? Essa que é a verdade. Embora em alguns momentos eu quisesse ter alguém ao meu lado, né? Que compartilhasse, que eu pudesse compartilhar as minhas coisas, né? Que a gente pudesse trocar ideias, enfim, né? Ter uma convivência afetiva, né? Eu nunca fui atrás, porque a verdade é assim, eu tô aqui, né, falando aqui com vocês na frente da câmera, mas na verdade eu já fui muito mais tímido, né? E assim, eu não conseguia me aproximar, né, das pessoas que eu tinha interesse. Enfim, eu era muito afastado. Também não era muito de sair, então o meu caminho era de casa pro trabalho, do trabalho para casa. E aí realmente a minha única alternativa seria procurar uma pessoa por esse meio, né, rede social. E aí nessa época eu conheci o Tinder, né, por meio de uma colega de trabalho, né, que começou a, enfim, falar muito desse aplicativo. Ela conhecia várias pessoas por lá. E aí eu pensei, será que esse negócio funciona mesmo? Naquela época, isso em 2018. Naquela época, esse aplicativo ele até estava bem popular, né? Hoje em dia eu quase não ouço falar muito, né? Não sei como é que tá, mas era bem popular. E aí eu fui lá, me aventurei, e é aventura mesmo, né? Porque
eu não sabia o que eu ia encontrar lá. Será algo sério, né? Porque naquela época esse aplicativo também era muito conhecido por, assim, gerar certas relações muito, vamos dizer assim, mais pra aproveitar, né? Era mais ficar, essas coisas todas. Então ninguém queria muita coisa séria ali, né? E eu não tinha essa intenção. Na verdade, eu queria algo sério, né? E assim, o meu processo nessas questões aí, principalmente usando a internet, é assim, eu gostava muito de primeiro conversar muito com a pessoa, né? Para poder, de fato, sentir segurança de marcar um encontro, de ir conversar pessoalmente, né? E assim, algumas pessoas obviamente não tinham essa mesma visão, né? Não queriam algo mais imediato, e aí por isso que acaba não dando certo, né? E ela é prova viva disso, né? Porque nós conversamos por 3 meses. Mas assim, primeiro começou no Tinder, e depois, porque lá no Tinder era assim, né? Primeiro você começava lá uma conversa, depois já pedia o WhatsApp pra conversar melhor, né? Porque no WhatsApp a pessoa geralmente tava mais respondia com mais rapidez lá, às vezes, né? Demorava pra responder, se respondesse de volta, né? Então foi assim, né? Foi nesse me lançar, né? Dentro do aplicativo foi que eu encontrei o perfil da Jéssica lá. E o perfil dela me chamou muita atenção, né? Eu assim, hoje realmente eu não recordo muito bem o que estava escrito no perfil, mas eu lembro que ela destacava que a questão da espiritualidade, né? Jéssica é cristã, eu também sou, né? Apesar de nós termos vertentes diferentes. E isso acabou me chamando a atenção, porque aí, pelo que estava lá, também relacionado com essa questão espiritual, eu entendia que era uma pessoa que queria alguma coisa séria. E aí realmente me chamou a atenção de tentar entrar em contato com ela, né? E foi assim, né, que eu cheguei até a Jéssica, falando assim bem breve, né? E o que você poderia complementar, né? Qual é o seu lado da história? Bom, do mesmo modo, né, uma colega minha de trabalho também me indicou o Tinder. Ela sabia que eu era solteira. E ela um certo dia falou: "Ah, Jéssica, você é solteira, né? Por que você não entra lá no Tinder pra ver como é que funciona, né?" Eu falei: "Tá de brincadeira lá, ninguém leva nada a sério, não." Aí eu fiquei com aquele pensamento, né? Cheguei em casa numa sexta-feira, dia 1º de junho de 2018. E acabei tendo coragem, né, de entrar no site. E aí eu entrei nesse site e eu comecei a ver os perfis e tudo mais. E o do William me chamou também bastante atenção, né? Eu havia colocado que eu queria um relacionamento sério. Inclusive até um rapaz que me conhecia na época, ele até achou graça e falou: "Você acha mesmo que vai encontrar alguém sério aqui nesse site de relacionamento?" né? E eu fiquei assim, pensativa, porque era algo que eu já imaginava também, né? Mas continuei ali. E o William foi a segunda pessoa que eu conversei naquela noite e que eu tive um grande interesse, né, pela conversa dele. Até acabei deixando de lado a outra pessoa que eu tava conversando, né? A gente continuou pelo WhatsApp, como ele havia falado. E foram 3 longos meses que a gente conversando, né, no WhatsApp, e resolvemos nos encontrar. Inclusive o nosso primeiro encontro foi no shopping. Um belo dia a gente decidiu se conhecer pessoalmente, e assim foi. Nosso namoro durou 3 anos, 3 meses, quando a gente decidiu mesmo casar, né? E foi quando eu me mudei pra cá, pra Xinguara, e o William, ele também largou tudo que ele tinha lá em Belém e me acompanhou nessa aventura. E cá estamos nós. Foi assim que começou a nossa história.
Essa foi bem breve, né? Mas uma coisa para destacar, né, é as coincidências, né? Porque ela teve o contato com o Tinder por meio de uma colega, né, de trabalho, e eu também tinha contato pelo Tinder por meio de uma colega de trabalho, e assim, sem entrar muito em detalhes a respeito dessas pessoas, mas enfim, o jeito dessas pessoas, né, a forma como elas encaravam essas questões, né, até se assemelham um pouco. Então, eu achei muito interessante essa coincidência, para mostrar para vocês que realmente tem coisa que a gente não sabe explicar por que acontece, né? Mas acontece e tem um resultado que você realmente não imagina, né? Mas esse destaque que ela colocou aqui, né? Se encontrar alguém sério lá, realmente é uma coisa assim bem interessante, porque hoje em dia, somente, né, agora que essa questão do digital está presente, as pessoas vivendo, né, digital e conhecendo pessoas de tudo que é lugar, né, de estado, país até, se colocam nesse mesmo dilema, né, se de fato isso vai para frente, se não vai, né, se vai valer a pena, se a pessoa quer algo sério, né, porque realmente o esforço que você faz para vamos dizer assim, encontrar a pessoa, para, né, criar esse laço, ele não é uma coisa tão simples assim, né, para algumas pessoas, principalmente que eu acho que realmente buscam algo sério, né, e assim, ela falou assim, eu larguei tudo realmente. Eu tinha um trabalho, né, e pedi para sair desse trabalho, vim para Xinguara, porque a minha esposa aqui, ela é farmacêutica, né? Ela passou num concurso aqui da prefeitura, realizado aqui há alguns anos, veio morar para cá em razão de ser chamada para trabalhar, e aí, assim, não tinha, a gente não ia ficar namorando à distância, né? Mas já era algo certo que nós iríamos formalizar essa união, iríamos nos casar, né? Isso já era certo na nossa cabeça, que a gente tinha esse interesse, né? E eu vim para cá, para Xinguara, nisso, né? Nós viemos de Belém, então ela veio primeiro, eu vim logo depois, né? E assim, eu vim para cá, não tinha contatos aqui, não tinha realmente nenhuma perspectiva do que ia acontecer, eu vim. E assim, gente, graças a Deus as coisas elas caminharam de um jeito que eu nem imaginava que iria caminhar, né? Questão de trabalho, consegui me colocar, né? E depois surgiram outras oportunidades boas também para mim. E assim, e até o momento, né, a gente tem seguido em frente, conquistado algumas coisas, né? Claro, temos a ambição de conquistar mais coisas aí ao decorrer do caminho, mas é assim, foi tudo acontecendo, né? E a gente se colocando para, vamos dizer assim, constituindo uma parceria para que também as coisas dessem certo, né? A parceria ela é muito importante na construção de uma trajetória como essa, né? E você lembra alguma situação engraçada aí no decorrer desse tempo? Tem alguma coisa assim marcante que você consegue lembrar agora, puxa agora para comentar? Tem o fato da gente ter se conhecido pelo Tinder e ter passado praticamente um mês sem se falar, né? Após uma semana de conversa, a gente teve esse meio tempo aí, esse intervalo, que a gente parou de conversar e
Pra mim era caso encerrado, né? Até mesmo eu comigo mesmo, né, falei, se o William não, se esse rapaz não vier conversar comigo até o final desse mês, eu não quero mais saber. Então, assim, quando foi no final, realmente, no último dia do mês, o William reaparece. E foi algo assim que eu fiquei, ele acertou, parece que ele adivinhou que, né, era a última chance dele. Foi quando ele reapareceu. E desde aí a gente não parou mais de se falar, né? E estamos aqui para contar a nossa história. Esse fato aí que ela mencionou, né, realmente aconteceu. E eu acho que no momento em que aconteceu, eu tava uma jornada de estudos aí bem intensa e tinha algumas questões para finalizar, né? E fiquei realmente com essa complicação, né? Fora isso também, eu percebi que as coisas também, né, assim, depois, né, de tudo isso, toda essa jornada, né, e quando nós retomamos o contato, percebi que as coisas elas iam realmente ganhar um contorno sério, né? E aí eu vi, não, realmente tem que trabalhar, né, nessa relação, né? Nessa relação, porque tava ficando sério, né? Mas ela demorou um pouquinho pra gente poder se encontrar pessoalmente, né? Foi meses, né? Isso, e assim, foi numa situação que no dia que ocorreu, eu saí um pouco mais cedo do trabalho, né? Cedo porque eu normalmente saía lá por umas 8, né? Esses horários aí, um pouco mais tarde. E nesse dia eu saí umas 6 e pouco, né? Avisei pra ela que tinha saído. E aí surgiu a questão da gente aproveitar para se encontrar, né? Eu até lembro hoje que ela dizia que nessa época ela era uma estudante, né? Estudante de residência, né? Morava sozinha em Belém. Ela na verdade é de Santa Isabel, né? Isso, sou de Santa Isabel, mas na época eu fazia a residência, né? Uma pós-graduação, e eu morava sozinha na época. E o William também estava fazendo a pós dele, né? E ali também era um ambiente dele de trabalho junto com a pós. Foi quando a gente se conheceu, né? Nessa mesma época. Olha só as coincidências aí. Da mesma universidade também. Pois é, né? Então, eu lembro, ela disse que estava deitada na rede, né? E eu disse, mas não tá muito tarde, coisa do tipo, né? Porque assim, ela estava deitada na rede, descansando. Eu fiz ela se levantar, né? E eu meu encontro. E a gente se encontrou no shopping, né? A gente só conversou lá. E assim, mas eu expus pra ela que eu queria, né? Uma relação de namoro, né? Mas aí ainda tá aquela coisa, porque era a primeira vez que a gente tinha se visto, né? Então ainda ficou um tempinho até que de fato nós iríamos nos tornar namorados de verdade, né? E assim, aí desde esse ponto, né? Isso foi lá em setembro, né? Dia 23 de setembro. que a gente realmente, né? Eu pedi ela em namoro. E a partir daí a gente começou a nossa relação, né? Então esses quase 7 anos
começou aí, no dia 23 de setembro de 2018, né? E para destacar, né, essa trajetória em relação aos aprendizados, o que você aprendeu comigo? William, eu aprendo com você até hoje, né? Eu aprendo muita coisa. Você, assim, dá muitos exemplos de perseverança, né? Paciência. Ele transmite muita calma, muita paz. Eu aprendo todo dia com ele. Muita coisa. Com você, né? Eu também eu aprendo, na verdade, a ser um pouco mais ousada em correr atrás das coisas, né? Questão de não ter medo de colocar a cara a tapa mesmo e partir pra cima, né? Eu sempre fui muito assim, receoso, né? Em certas situações. Eu já sou um pouco maluca, né? não digo que é. Você é ousada quando não eu digo preciso que fazer as coisas. não é questão de maluquice, né? Mas é a pessoa que realmente, tipo assim, não, vamos fazer e e seja o que Deus quiser, né? Realmente eu gosto muito de pensar antes de fazer as coisas, pensar nas consequências, né? E às vezes assim, a gente acaba nesse ritmo, a gente acaba pensando em coisas que acabam nem acontecendo, né? Sim. Né? Então aquilo que a gente tem medo acaba não acontecendo então, tipo assim, se não aconteceu, não tinha por que ter toda essa trava no início, né? E esse é um aprendizado, né? E essa coisa mesmo do medo, né? Eu lembro que logo que eu comecei a namorar com ela, né? A gente teve um dia que a gente foi lá na cidade dela, né? Que é em Santa Isabel, é próximo de Belém, né? Aí quase 1 hora de viagem, né? Pega lá uma BR. 1 hora e uns poucos minutos. E assim, eu acho que foi a primeira vez que eu me aventurei a pegar a estrada pra ir lá conhecer naquela ocasião a mãe dela, né? A minha sogra, né? Hoje a minha sogra. E assim, desde então a gente viaja muito, tá? A gente viaja pra tudo que é lugar. Assim, não tão distante, mas também não, assim, nos arredores aqui, a gente vai conhecendo. A gente pode, né? A gente gosta muito de ir aqui em algumas cidades aqui da região, né? Pra, enfim, lazer, né? Pra poder sair um pouco da rotina, do mesmo ambiente, né? E tudo começou aí, porque eu, naquela época, né? Fazia pouco tempo que eu tinha começado a dirigir, né? Eu já tinha carro. Fazia pouco tempo que eu tinha começado a dirigir e assim, e pegar a estrada, BR, essas coisas, eu tinha receio. Mas eu, por ela, pra conhecer a família dela, eu peguei, né? Ela me acompanhou e deu tudo certo, graças a Deus, e desde então, né? Então, olha só, esse é um exemplo de uma coisa que parece uma coisa besta, né? Mas que foi ela. Ela que me deu essa coragem, né, de enfrentar essa questão que eu tinha receio, né, dirigir para pegando estrada e tal, e seguir em frente, né? Então, olha só, é um aprendizado, né, também é um aprendizado um pouco dessa característica que ela tem, e eu agregar isso, né, à minha vida, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar? O William é meu ponto de equilíbrio, porque às vezes estou muito agitada, né? Ele é aquela pessoa que traz
um certo equilíbrio, né? Aquela calma, assim, de decidir as coisas, né? De pensar com mais calma. Eu já sou um pouquinho agitada. E como ele falou, né? A gente aprende muito um com o outro, né? Com certeza eu aprendi já muito com ele, aprendo, né? Pensar mais, a refletir mais um pouquinho sobre as coisas, a não ser tão agitada assim, a dar uma parada às vezes. E também a própria questão, né, que a gente cultiva muito é a questão de tirar um tempo pra gente ficar junto pra fazer as coisas, né? Seja assistir um filme ou seja fazer um passeio, né? É muito importante. Não ficar tão preso à questão do trabalho. Imagine aqui eu trabalhando, né? Eu trabalho como professor na educação básica e paralelamente faço aqui o podcast também, que demanda um trabalho muito grande, né? Produzir conteúdo é um trabalho muito grande e ainda assim, né? Eu não pensem que no final de semana, né, exceto quando não tem realmente possibilidade, né, de abdicar disso, final de semana normalmente faz aqui as tarefas de casa, né, e o restante do final de semana descansa ou faz alguma coisa, né, mas não fica tão presa a questão de trabalho, né? Só quando necessário. Então, assim, é muito importante ter, na verdade, equilíbrio, né? Né? Não sacrificar todo o tempo, né? Algumas vezes vai ser necessário, né? E aí precisa a compreensão. Sim. Mas que tem o equilíbrio de você também ter os momentos, né? Para a gente ter o nosso tempo, né? E isso é uma coisa que a gente deixa, né, para todo mundo que estiver nos ouvindo, sempre levar isso em consideração, né? Independente de como seja o seu ritmo de vida, mas ter essa preocupação justamente para que a gente sempre cultive, né, a relação, né, que a gente mantenha a relação sempre de forma saudável. E assim, pessoal, aqui, como eu falei, a gente trouxe alguns recortes, né? Porque não tem como trazer tudo, é muita coisa. O tempo é curto. Mas eu espero, assim, que tenha dado aí trazido algumas reflexões, né, sobre isso daí. E assim, esteja à vontade para perguntar nos comentários, né, alguma coisa que eu vou responder aqui, com a ajuda dela também. Vamos tirando aí algumas dúvidas, perguntando trazendo algumas curiosidades, né, que vocês queiram saber, né. Então, assim, depois desse momento que a gente trouxe aqui um pouco da nossa história, né, eu quero, né, e você vai me ajudar com isso, tá? Ela aqui não tá, assim, eu tô falando mais, ela tá falando menos, é porque, como eu falei, né, ela tá com um pouco de vergonha, né, que, assim, aparecer né, realmente, pra quem não tá acostumado, pode gerar um pouco, né, de nervosismo, né, mas assim, só o fato dela estar aqui comigo já é uma coisa assim muito, muito boa pra mim, né, tá me acompanhando aqui, porque na maioria das vezes eu tô sozinho no podcast, né, mas agora ela tá aqui numa participação muito especial, né. E o que é importante pra ele é importante pra mim, né? Algumas coisas a gente precisa abrir mão, né? Em prol do outro, do que o outro ama, a paixão do outro, se envolver com a paixão que a outra pessoa tem também, né? Uhum. Isso é muito importante. Inclusive, pra quem não sabe, eu ajudo muita coisa, que ela também tem as coisinhas dela. Às vezes eu tô lá ajudando. E assim a gente compartilha as coisas um com o outro, isso é muito importante. Isso, e ela me ajudou, né, falando sobre isso, né, ela me ajudou a selecionar algumas histórias aqui de casais pra gente poder colocar aqui pra vocês, né,
E assim, uma coisa que eu queria destacar é que ao longo dos dias, para esse episódio especial, nós fizemos postagens, né? Eu coloquei um vídeo, né, falando sobre a promoção. Assim, o sorteio, na verdade, né? Porque o que acontece? A gente queria fazer esse programa com a participação de vocês, com as histórias de vocês, né? A gente trouxe aqui o recorte da nossa história, mas a gente queria o recorte também da história de vocês. Casais aqui de Xinguara, né? Namorados, marido e mulher, né? Que contassem como iniciaram um relacionamento, né? Se começou aqui, se começou em outro lugar, né? Em outra cidade, né? Se alguém que veio de fora, como foi o caso aqui, que a gente contou, né? Então eu queria contar com essa interação, né? Então foi feita uma ampla divulgação, né? Para que houvesse essa participação. Conseguimos o apoio do Emerson, né? Do Emerson Castro, lá do Coxinha Foods, né? Que foi o nosso primeiro convidado, né? Nosso primeiro entrevistado do podcast, né? Eu sempre falei, eu sou muito grato ao Emerson, tá? Emerson, se você estiver ouvindo, eu sou muito grato a você. Já falei isso para você em particular, mas aqui estou deixando público que eu sou grato realmente, porque você é um grande apoiador desse projeto, tá? E assim, às vezes indiretamente você contribui sempre com a repercussão, com o crescimento disso aqui que a gente faz, tá? Então eu queria deixar isso aqui registrado mais uma vez, publicamente. Emerson, do Coxinha Foods, né? É um apoiador, um parceiro muito grande aí, né? É conhecido nosso, né? Ele e a esposa dele, a Kézia, né? Que tem também uma história em comum no sentido do início do negócio, né? Como se você for lá ver a entrevista, né? Os dois gostavam de coxinha, né? E isso foi o ponto de partida para iniciar um empreendimento relacionado com a venda de salgados. Então, olha só, né? Então, para você ver, né? Existem histórias de relacionamento assim com muitas nuances, né? Então, queria deixar esse agradecimento, né? Por ele ter se colocado à disposição para disponibilizar um voucher de um combo, né? Que a gente ia fazer um sorteio aqui das histórias enviadas, né? E aí quem fosse sorteado, o casal sorteado, iria poder fazer a retirada desse combo lá. Mas infelizmente não houve até a data que nós estipulamos para o envio das mensagens, né, no direct. Não houve nenhum envio, tá? Deixando isso aqui bem transparente para vocês, tá? Não houve um envio. Eu não sei se não houve tempo, né? Ou se a mensagem não conseguiu chegar de forma clara para todos, né? Mas assim, o episódio, né? O programa ia acontecer, né? A publicação que está no feed, a primeira publicação que foi feita, ela tem lá um número de curtidas. Eu agradeço a todos que curtiram a mensagem, né? Deixar também isso aqui registrado. Agradeço a todos porque o fato de você curtir contribui com o engajamento, tá? Então eu agradeço imensamente mesmo por você ter visualizado e curtido a publicação, né? Entendo que pode ser que algumas pessoas não se sentiram à vontade para enviar, tinham vergonha também, né? Tem um exemplo aqui, uma pessoa que tá vergonha de aparecer, né? Mas tinham vergonha de contar a história, enfim, né? Várias situações. Não, assim, dessa vez não houve essa possibilidade, né? Eu espero que no próximo episódio de Dia dos Namorados, no ano que vem, né, se Deus quiser, eu possa estar contando com essa participação, né? E não somos nós que vamos estar aqui. Quer dizer, eu vou estar mediando, mas eu tenho plano de trazer o casal aqui para contar a história, assim como a gente fez,
né? Eu tenho esse plano, se Deus quiser isso vai acontecer, né? E no meio disso eu vou querer a participação, né, dos casais de Xinguara, né? Nesse momento. E vamos fazer um sorteio, né? Vai ter o sorteio, pode ter certeza que você enviar vai ser premiado. Tá certo? Então assim, faz parte, né, do trabalho, né? Como eu falei, o Radar Xinguara ele ainda tá ganhando o seu público, né? Mas o que nós já temos já é muito satisfatório, né? E aí, nessa questão, nós fizemos a seleção aí de algumas histórias que estavam disponíveis no blog Como Tudo Começou, né? Um blog que tem um perfil no Instagram, né? Onde lá tem algumas histórias de alguns casais, né? E nós selecionamos algumas dessas histórias para contar aqui, né? Vou deixar o arroba do blog aí para quem quiser dar uma conferida lá, né? Já não há mais atualizações, mas tem algumas histórias públicas lá, e aí se alguém quiser fazer a leitura, esteja à vontade, né? Bom prestigiar o trabalho de outros produtores de conteúdo, né? E só para indicar aqui é arroba Como Tudo Começou, tá? Mas eu vou deixar no link aí da descrição, na descrição desse episódio, tá bom? E aí, para isso eu vou pedir aqui o auxílio da minha esposa, né? Ela que vai ajudar a contar aqui algumas histórias, né? Selecionamos quatro histórias aqui, são histórias curtas, né? Mas que tem aí coisas interessantes, né? Até às vezes pode ser algo semelhante, né? As histórias aí de vida das pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Então eu vou pedir aqui o auxílio dela para poder fazer essa leitura, ok? Bom, agora nós iremos conhecer um pouco da história da Adriele e de Danilo. Foi em 2007, quando estávamos no bate-papo do UOL, antigamente era um sucesso, quando o Danilo pediu meu MSN. Até que depois de muitas tentativas eu passei. Depois de um ano de muitas turbulências, terminei meu namoro com o ex. Então contei para o Danilo que estava solteira. Dito isso, ele na hora perguntou se eu queria ir no cinema apenas para me distrair. Aceitei, mas depois de uma hora cancelei, pois estava meio triste. Depois de um mês, chamei ele para sair. Tinha um churrasco de amigos e gostaria que ele fosse comigo. Ele aceitou na hora. Falou que iria me buscar. Porém, ele não contou que era de moto. Estava chovendo tanto naquele dia que quando chegamos na festa estávamos pingando de tanta água. Depois de tanta conversa, ele foi me conquistando com palavras doces, meio simples e humilde. Me deixou cada vez mais apaixonada. Nos beijamos e a partir daí foi dando início ao namoro mais lindo do mundo. Após 7 anos namorando, Danilo me pediu em casamento. Cada dia me faz mais apaixonada por ele. E quem diria que tudo começou com um bate-papo do UOL. Olha só, essa história aí tem a questão da internet, né? Como a gente tá comentando, né? E o bate-papo da UOL, que para os mais novos que estiverem assistindo, era um bate-papo muito popular lá no início dos anos 2000, né? Foi até a primeira década ali. Muitas pessoas se conheciam por lá, né? Muitos relacionamentos, inclusive, nasceram desse bate-papo, né? Do UOL, do portal UOL, né? Que hoje é o portal que tem vários conteúdos, né, e tudo mais. E aí foi citada a questão do MSN. Gente, é MSN também para quem é mais jovem.
O MSN era o WhatsApp daquela época, né? Só que não era no celular, porque os celulares daquela época não eram como os de hoje, tá? Verdade. Era um aplicativo de mensagens instantâneas, né? Que você tinha no computador, que você podia fazer chamada de vídeo, podia mandar mensagem de voz, já era possível ali. Então eu digo que era quase o WhatsApp. Eu cheguei a usar MSN. Eu lembro que na época de faculdade, entre 2010 e 2011, ele ainda era ativo, né? E a gente, assim, fazia grupos lá, né? Se comunicava com os colegas e tudo mais. Então por isso que eu digo que era quase como um WhatsApp, né? E assim, depois que o MSN ele acabou, veio o Skype, tá? O Skype ele surgiu depois do MSN. E aí, assim, é interessante isso daí, né? Então, um exemplo de um relacionamento que começou na internet, né? Com certeza dentro dessa questão, né? Será que vai dar certo? Não vai, né? Não foi colocado aí, mas a gente sabe que sempre existe isso, né? E acabou dando certo, né? Qual é a próxima história que nós temos aí? Agora nós iremos conhecer a história de Rejane e Jason. Bom, a Rejane conta que ela é catarinense e ele gaúcho, mas eles se conheceram em Curitiba. Foi uns amigos para um evento da igreja. Chegando lá, alguns dos amigos que encontrei eram amigos de Jason. Chamei a turma para uma foto e convidei também. Dias depois o adicionei no Orkut para mostrar a foto que havíamos tirado. Trocamos alguns recados durante meses, até que ele pediu meu MSN. E assim começamos a nos comunicar mais frequentemente. No aniversário dele, eu peguei o número do celular com um dos nossos amigos para mandar um SMS de feliz aniversário, com uma mensagem bem caprichada. Nessa mensagem eu dizia: adivinha quem é? No final, o DDD me entregou a minha pegadinha, né? Não deu muito certo. Mas, mais um tendo um número do celular do outro, as conversas foram ficando cada vez mais frequentes. A coisa foi ficando séria. Os convites para me visitar foram se tornando cada vez mais comuns. Como ele não vinha, resolvi eu mesma ir e embarquei em um ônibus a partir dos rumos das 10 horas de viagem para percorrer os 650 quilômetros que nos separavam. Cheguei à cidade dele e passamos o dia como bons amigos. No domingo, um beijo aconteceu e tudo mudou. No final de semana seguinte, ele quis retribuir a visita e veio na minha cidade. E na outra semana, pelo MSN, começamos a namorar. Já estávamos há mais de 5 anos juntos e neste final do ano, Jason me pediu em namoro. Continuamos viajando muito, né, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul para podermos passar alguns momentos juntos e já perdemos a conta de quanto gastamos com isso, quantos aviões, ônibus, carona já pegamos e quantos quilômetros já percorremos. Olha só, mas uma história também que tem aí uso da tecnologia, né? É assim, né? Uma coisa destacada, né? Para vocês que estão ouvindo, mencionado aqui questão de MSN, Orkut, né? Orkut que também é uma rede que não tá mais ativa, né? Hoje nós temos o Facebook. Ele tinha a mesma proposta, né? Do Facebook hoje, claro, com algumas diferenças. E é muito semelhante também a nossa história, porque eu falei do Tinder, né? Do Tinder, que na época que nós usamos, ele era assim, tá bem popular, né? Bem alto. Né? E hoje em dia eu quase não ouço falar, né? Não sei se é porque eu saí desse meio, né? Eu não procuro mais ninguém no Tinder. É porque já existem outros meios também, né? Existe o Tinder ainda, mas existe também outros sites de relacionamento também. Outras possibilidades, né? Isso, então acaba que o Tinder fica datado também, né?
Mas assim, não vamos nos prender a essa questão, né? Vamos prender ao acontecimento, né? O que foi colocado aqui, né? Como surgiu, como começou esse relacionamento, né? E para encerrar, eu queria que você trouxesse mais uma história aí que nós temos selecionada. Bom, eu irei contar agora a história de Camila e Diego. Era um dia de chuva voltando da universidade. Desci do ônibus e notei que um rapaz também desceu correndo com o guarda-chuva na mão para que eu não me molhasse. Era Diego. Ele estudava com a minha irmã, mas não nos conhecíamos. Depois nos reencontramos no ônibus de novo várias vezes. Conversávamos e foi surgindo um sentimento entre nós. Um dia saímos mais cedo de nossas aulas e fomos passear pela universidade. Fomos andando sem rumo até que passamos pela frente do teatro. Vi na escadaria um cara grisalho que aproveitava um charuto intercalando com uns goles de Coca-Cola. Logo virei de volta para Diego e exclamei: Osvaldo? Era ele mesmo, o cantor Osvaldo Montenegro. Subi as escadas correndo e de frente para Osvaldo apenas falei: Você é quem eu acho que é? Ele simplesmente falou: Acho que sou. Dei um abraço de admirador e ficamos conversando com ele. Sem dinheiro para comprar ingresso para o show que aconteceria mais tarde no teatro, o Osvaldo me pegou pelo braço e disse: Vou pagar seu ingresso. E para Diego ele disse: Você paga o seu para acompanhá-la. Eu e Diego estávamos num misto de alegria e surpresa. Ficamos aguardando até a hora do show no hall do teatro. E foi quando recebi dele o nosso primeiro beijo, inesquecível. E enquanto as pessoas chegavam arrumadas para ver o show, nós dois de sandália, rasteira e chinelo de dedo, livros e caderno nas mãos, entramos e assistimos ao show mais emocionante de nossas vidas. E daí estamos até hoje. Voltamos algumas vezes em outros shows de Osvaldo, mas nunca consegui dizer a ele: muito obrigada. Hoje faz um ano que casamos. Entrei na igreja com a música Quando a Gente Ama, momento mágico para nós dois, que emocionou a todos os presentes. Olha só, então tem até uma celebridade envolvida. Então assim, né, pra você ver, né, como o início dos relacionamentos, eles envolvem coisas surpreendentes às vezes, né? Surpreendentes, inesperadas, né? Coisas que você contando parece que é uma invenção, né? Uma história que não tem nada a ver, né? Mas é assim, é difícil explicar, né? É assim o amor, né? Acontece de forma inesperada em momentos inéditos, como nós acabamos de ver aqui nessa história de Camila. E assim, pessoal, o nosso episódio ele vai chegando ao fim, né? Então nós queremos agradecer a todos aqueles que nos acompanharam até o presente momento, né? Vim prestigiar, né, um pouco aqui da nossa história. Talvez possa ter sido assim uma coisa muito rápida, né? Mas que, como eu falei, né, é difícil, quase 7 anos, você resumir em tão pouco tempo, né? Seria um episódio muito longo, teria que fazer um filme. Né? E isso aqui é só para marcar, né, esse compartilhar da nossa história. É para marcar mesmo essa data, né? Nós desejamos felicidades e bênçãos, né, a todos, né, e sucesso a todos os casais de Xinguara, né? Que aproveitem essa data, tá? Esse período para reforçar os laços de amor entre vocês, porque assim, há quem diga, né? Temos a questão o Dia dos Namorados é uma data comercial, né?
para vender as coisas, né? Enfim. E disse, não, tem que ser todo dia. Realmente, tem que ser todo dia, mas você destacar um dia específico, né? Aproveitar esse dia específico para fazer esse exercício aqui que nós fizemos, né? De lembrar como as coisas aconteceram, é muito importante, né? Porque com isso a gente sempre vai ter em mente, né, o porquê, o caminho que foi construído de lá até aqui, né, e o porquê que nós, né, nós escolhemos um ao outro, né, porque que a gente criou esses laços, né? Então essa data ela ajuda a gente a reforçar isso, e é importante que a gente sempre possa ir pro início, né, para entender o agora, né, e também fortalecer, né, reafirmar os laços, reafirmar o carinho, né? Exatamente, reafirmar. Ela usou a palavra certa para destacar o porquê que esse dia é importante e porquê que não pode passar em branco, não é verdade? Porque é tudo fruto de um processo, né? Então, todo início de relacionamento, como a gente viu aqui, como a gente contou, né, tem as suas surpresas, tem os seus tropeços, as suas situações engraçadas, né? Aqui, no nosso caso, não é tudo às mil maravilhas, sempre tem, né, algumas questões, né? Mas eu acho que o importante, né, e eu sempre trabalho isso, né, e falo isso pra você, né, que o importante é manter a harmonia no lar, né? Então, se a gente tem algum problema, a gente conversa, tenta resolver, né? Não deixa para depois, né? Resolve o mais rápido possível. Dialogar. Isso, né? Desenvolver a escuta, a compreensão do outro, né? Isso. Para procurar uma resposta e uma resolução. Isso. Porque assim, a pior coisa que tem é você viver dentro de um clima, um clima meio estranho, né? Um clima em que ninguém compreende o outro, né? Que ninguém conversa, né? Que, enfim, fica. Você sente o clima, não fica uma coisa. Tem alguma coisa errada, você sente. E assim, ter isso dentro de casa, esse clima, não é nada bom, tá? Não é nada bom. Por experiência própria, né? Familiar, eu sei que isso não é uma coisa legal. E aqui eu sempre reforço com ela, né? A gente tem sempre que manter o diálogo, sempre tentar resolver tudo para não ter esse clima ruim, né? Que é realmente algo que eu não quero aqui entre nós, né? E essas histórias que a gente trouxe aqui, né? Simples, né? Contadas de forma simples, elas ajudam a gente a ver como as coisas, como o relacionamento começa de diferentes formas, né? Diferentes formas. Então aquela coisa, né? A gente vê nos filmes, nas séries, que às vezes parece um negócio muito longe da realidade, talvez não seja tão longe assim, né? Eu acho que é porque a gente... Aí entra a questão que eu falei aqui, né? É porque a gente se esquece de como o nosso relacionamento começou. A gente se esquece, aí por isso que a gente passa a achar que é uma baboseira. Mas se a gente for refletir, né, como as coisas começaram conosco, a gente vê, não faz sentido, não é algo absurdo, não, porque eu vivi isso, né? Então, esse intuito aqui de trazer essa história foi para isso, né? Pra gente poder conhecer, e a gente queria conhecer as histórias de vocês, né?
aqui de Xinguara também, com certeza tem muita coisa interessante aí pra gente poder ver e aprender, né? E também, né, outras pessoas que estiveram assistindo o programa, que estão aí procurando, né, um namorado, um marido, não desistirem, né? Não desistirem se é isso que querem, né? Não perder essa esperança, né? Porque o encontro, ele vai acontecer. Às vezes você tá preso numa idealização, né? Uma coisa tem que ser assim, 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 né? A gente idealiza algo, né? A gente, na nossa cabeça, imagina como todos os passos, como vai ser, né? Às vezes no nosso pensamento a gente imagina tantas coisas e às vezes acontece totalmente, a maioria das vezes acontece bem diferente de tudo que a gente imagina, né? E até mesmo melhor, né? De forma bem mais até mesmo engraçada, ou forma assim bem diferente do que a gente podia imaginar. Então, assim, é não perder a esperança, né? Entregar também esse relacionamento, esse anseio, né? Nas mãos de Deus, que Ele tudo pode fazer, Ele conhece, Ele une corações, né? Ele une propósitos também. Então, tudo é possível a quem crê, aqueles que esperam, aqueles que almejam ter um relacionamento sério, né? Porque isso aí foi algo que Deus colocou no nosso coração, esse desejo de se relacionar, de construir uma família, isso é muito bom. Isso mesmo, e por isso, né, mantenha a sua... Se você tem essa busca, né, mantenha, mas procure nos lugares certos, né? Eu sei que a gente falou, assim, pessoas que se conheceram na internet, né, em lugares que às vezes você não encontra, né, pessoas que estejam querendo algo sério e tudo mais, mas vamos dizer assim, tipo, assim, de garimpar, né, de filtrar, você... Isso, também, né? E ter paciência. É necessário ter paciência, com certeza, né? E assim, eu precisava disso, né? A minha esposa aqui, ela teve paciência, né? De conversar, né? E quando a gente começou a conversar mais pelo WhatsApp, né? Eram conversas assim que iam até quase madrugada. E isso era bom, né? E eu, assim, eu gostava disso, porque eu vi que ela estava interessada no que eu tinha para falar, né? E você realmente, você se encanta, você se apaixona, né? Por aquela pessoa que te ouve, que dá valor aquilo que você tá falando, por mais que pareça assim, ser besteira, ser coisa assim do dia a dia, né? Mas que, assim, você quer contar pra alguém, você não quer ficar, né? Só com você, você quer compartilhar isso com alguém, né? E é o que faz parte aqui, né? Da nossa convivência diária, da nossa rotina, compartilhar, né? Cada qual quer compartilhar como foi seu dia, né? Que problema você teve no trabalho, se foi tudo bem, né? Então, se lá no início há essa valorização pelo que você tem a dizer, seja o que for, então já mostra que mais pra frente, né, realmente vai ser algo com quem você vai poder contar, né? É por isso que eu sempre falo, é uma parceria, e aqui nós temos uma parceria que, graças a Deus, ela dá certo. Ela dá certo. E antes de encerrar o programa, né? Eu queria, claro, deixar o microfone aberto para você fazer essa saudação final, né? Enfim, alguma mensagem que você tenha para deixar, né? Por último aqui. Bom, eu quero agradecer o convite do meu marido, né? Por estar participando desse momento tão especial, né? Que é o Dia dos Namorados. É a época do ano que todo mundo, as pessoas que se amam, né? Se reúnem para
compartilhar esse momento tão bom de relacionamento, né? É onde é expressado o amor, o carinho, muito importante. E agradecer a todos que nos assistem, né? E por ter tirado esse momento para estar também prestigiando esse podcast, né? E eu quero agradecer aqui a participação de todos. Deixe aí seus comentários, dê um like no joinha e contem com a gente também para estar tirando algumas dúvidas. Tá certo. E antes mesmo de ir embora, eu queria quebrar um protocolo aqui, né? E assim, eu tenho uma surpresa aqui para minha esposa, né? Celebrar esse Dia dos Namorados é algo que eu acredito que ela não estava esperando. Mas esse clima aqui, né? Esse clima que foi criado aqui não poderia, né? Eu pensei, não posso deixar passar, né? Nós estamos gravando aqui na noite do dia 7 de junho, né? E ainda não é o Dia dos Namorados, mas eu já vou adiantar, porque assim, gente, esse episódio aqui, ele tá saindo num dia que nós estamos trabalhando, né? Eu trabalho de manhã, de noite, só volto no fim da noite para casa. E é um trabalho que não é nem aqui em Xinguara, né? Lá em Rio Maria. E assim, realmente vai ser complicado pra gente se encontrar nesse dia, né? Então por isso eu queria aproveitar, né, todo esse cenário, esse clima aqui pra me adiantar e entregar pra ela uma lembrança, né? Uma lembrança, né, pra esse Dia dos Namorados aqui, né? Esse 12 de junho de 2025, né? Então, só o instante que eu vou lhe trazer a lembrança. Será que vem aí? Será? Pode abrir os olhos. Então aqui, ó, minha lembrança de Dia dos Namorados pra minha esposa, né? Essa lembrança que tem tudo a ver com a gente, pessoal. Tudo a ver com a gente. Aqui, ó. E tem aqui, ó. Uau! Adorei, meu amor. E aqui, ó. Essa carta aqui, né? Se quiser ler aí pra nós. Com certeza, meu amor. Deixa eu colocar aqui. Que lindo. Adorei. Obrigada. O William sempre me surpreendendo. Jéssica, meu amor zanzão. Fiquei em dúvidas sobre qual lembrança te dá para marcar mais esse Dia dos Namorados. Mas quando encontrei essa cesta, não tive dúvidas que ela representa muito em relação aos 6 anos e 8 meses que estamos juntos. Desde o início, sempre cultivamos um hábito aparentemente simples, mas muito marcante. Escolher um filme, ajeitar a poltrona, os travesseiros, dividir a pipoca e o refrigerante. Esse último em qualquer ocasião, e ficamos juntos. Não importa se estamos em casa ou se vamos ao cinema, seja em Xinguara ou nas cidades em que costumamos visitar. É quase certo de que esse momento sempre vai ocorrer. Acredito que é isso que torna esse presente significativo, a lembrança sobre constância dos detalhes, desligar-se do mundo e aproveitar o momento, construir boas memórias a partir de uma rotina aparentemente comum. Então que essa pequena cesta seja uma lembrança disso, que independente do que como estejamos cansados ou estressados, longe ou perto, os momentos que estou ao seu lado sempre
deverão ser a melhor parte do dia do seu namorado. Feliz Dia dos Namorados, meu amor Zanzão. Então... Ai, amor, obrigada, meu amor. Então, isso aqui é uma singela lembrança, né? Eu queria muito fazer essa surpresa pra ela, tá? E... Adorei a surpresa. e como, né? E, assim, tem tudo a ver com a nossa história justamente por isso. Nós temos esse hábito realmente de... em momentos que nós podemos estar juntos para um lazer, né? Assistir filme, né? Assistimos, quando a gente viaja, a gente assiste filme no hotel, vai no cinema quando dá, em casa aqui, né? E aí, né? Nada mais justo do que trazer, né? Reforçar aqui, ó, reforçar esse momento, né? Que a gente tem, que a gente tira pra estar junto, né? E isso a gente faz desde o namoro. Desde o namoro a gente tem esse hábito, né? Então aqui, né, como eu falei, é por isso que é importante a gente relembrar o início, né, a trajetória, para que coisas como essa não se percam nunca, né? E sempre sejam uma marca, né, algo que faz parte, né? Um hábito que faz parte do nosso relacionamento, né? Que tem o seu valor dentro desse processo. E com isso, nós ficamos por aqui, né? Agradecemos aí a todos que nos acompanharam até agora. Talvez o episódio seja um pouquinho longo, mas quem teve aí a paciência de estar com a gente até esse momento, eu agradeço muito. Tá? Jéssica aqui, ela tá vendo, se dá pra ver, mas ela tá emocionada aqui já tem um tempo. E assim, quem nos acompanha pelo YouTube, né, pode aí curtir, compartilhar, enviar esse episódio especial para quem para os seus conhecidos, para outros casais, enfim, né, que quiser conhecer aí a nossa história, né, quiser tomar como referência, né, alguma coisa, enfim, né, fica à vontade aí para ajudar a divulgar, né, a divulgar esse trabalho que foi feito com carinho para vocês, foi feito com carinho, né, como eu bem coloquei, queríamos poder ter contato com a participação de vocês, mas entendemos que não foi possível, né, mas que futuramente, quem sabe, né. E é isso, né? Então nós desejamos para os casais aí um feliz Dia dos Namorados, tá? Que tudo dê certo, que tudo, né, seja felicidade, que vocês possam aproveitar esse momento e reforçar essas lembranças, né? Esses momentos marcantes, né? Essas coisas que fazem parte aí da trajetória de vocês. Tá esse bom? amor possa florescer, né, dentro de vocês. Exatamente. Deixar a rotina acabar com esse sentimento, né? Sempre cultivar, regar esse amor para que ele cada dia cresça e prevaleça. É isso mesmo, é certo? E eu aguardo vocês no próximo episódio do Radar Xinguara, né? Fiquem todos com Deus e até breve. Até mais. Até.